Humans! Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Smile Talks, o seu podcast de bem-estar que conecta corpo, mente e espírito. Eu sou a Camila Smile e hoje nós teremos a presença ilustre dela, que eu já era fã. Hoje fiquei mais fã ainda, porque ela me deu um abraço. Juro, quase derreti. É incrível como as pessoas são ainda mais impressionantes e maravilhosas pessoalmente. Eu já era fã dela pela telinha, mas hoje eu tirei o chapéu. Vou falar um pouquinho dela para vocês antes de trazê-la para que vocês a conheçam. O papel dela, a missão dela é muito clara. É elevar a consciência, fortalecer a mente e nutrir o espírito. Ela é mentora, comunicadora, especialista em desenvolvimento humano, com uma presença inspiradora nas redes sociais. Vocês vão ficar apaixonados por ela, é verdade. Sem falar que a voz dela é um doce. Ela tem uma trajetória marcada pela sabedoria, pela sensibilidade, pela conexão espiritual, e ela convida os seus seguidores a se prepararem para grandes transformações da vida. Ela é criadora do Clube Márcia Lerina e do espaço Alta Frequência. Com muito autoconhecimento, propósito e atitude, seja muito bem-vinda, Márcia Lerina! Obrigada, muito obrigada. Que animada que eu fiquei agora com essa apresentação. Olha a resposta, né? Ah, você é maravilhosa, você merece. É uma alegria estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você pelo convite. Bom, pra gente começar, você fala muito sobre transformação, sobre mudanças, transições e o quanto isso é importante para as nossas vidas. Eu queria saber de você, começando, tá? É só para você dar o start, porque eu quero saber mais coisas. O que você passou na sua vida? Qual foi a grande virada? Qual foi a grande mudança para hoje você ser a Márcia Lerina que todas nós conhecemos? Que pergunta, hein, Camila? Eu fico pensando se a gente tem uma única grande virada na vida, né? Mas se eu tivesse que eleger uma especificamente que deu o norte nesse caminho, nessa trilha que eu vivo, eu diria que foi a minha gravidez. Foi a gravidez que trouxe minha filha à Terra. Isso mudou totalmente o meu contexto pessoal. Eu fui criada para ser sempre uma mulher muito focada em inteligência e entrega, né? Com uma natureza que eu digo que se aproxima muito da natureza do masculino, né? A gente gosta de dizer que dentro do oriental isso é uma natureza yang. E ficar grávida foi uma coisa muito interessante. Parece que a divindade me lembrou que eu era uma mulher. Eu vi a transformação do corpo e eu trouxe um sentimento de responsabilidade com a humanidade, com o coletivo, que eu não sei se eu tinha. Eu acho que antes da gravidez eu era uma pessoa mais individualista. O meu olhar de coletivo era querer que a Terra ficasse bem, mas eu não me sentia num papel ou num senso de responsabilidade de ser parte da construção de uma evolução ou de uma consciência em mim para que a Terra fosse um lugar muito interessante da gente viver com muita qualidade, né? Então a gravidez me trouxe essa transformação. Talvez acho que é a grande virada que eu tenho, que diz assim: acorda, né? A vida é muito mais do que você anda fazendo. E você engravidou muito jovem? 27 anos. Eu já estava com 27 anos. Eu já tinha feito a minha entrada dentro do mundo profissional. Eu trabalhei muitos anos dentro de uma companhia cigarreira e eu fui pega ainda dentro da universidade para ser uma trainee, né? E com 27 anos eu já estava em fim de carreira. Aí as pessoas, mas como assim fim de carreira? Era tão claro para mim que eu não ia sustentar 35, 40 anos de idade trabalhando num lugar com uma agenda que não era minha, com todo aquele estresse para entrega, resultado, e sem nenhum olhar e nenhuma perspectiva da evolução do humano mesmo, né? Que aos 27 eu já estava entregando os pontos. Eu já pensava, gente, isso aqui não vai dar para mim, eu não vou conseguir aguentar chegar aos 60 anos vinculado a uma empresa, indo para a empresa todos os dias, gostando ou não, querendo ou não, alterando os chefes e ainda com toda uma temática que as mulheres naquela época
pensa, isso era anos 80, para empresas globais, empresas, que é o meu caso, era uma empresa inglesa, era muito difícil de você ter reconhecimento, né? Então, aos 27 anos, eu estava preparada para mudar de vida, porque eu já estava querendo me aposentar do meu primeiro e único Maravilhosa. emprego, né? E me diz uma coisa, você veio de uma criação mais tradicional? Porque você me dizendo: "Ah, Camila, eu não tinha a maternidade ou a visão de geradora". Não. Isso foi por conta da sua criação? Foi pelos Minha seus educação é pais? meio eclética, assim, né? Eu venho de uma mãe alpinista, remadora, capa de revista francesa, Maravilhosa. carioca. E de um pai gaúcho que foi morar no Rio de Janeiro. Os dois sempre foram modernos, né? Então, nós somos em casa 5 filhos, eu sou mais velha, e eu fui criada dentro de uma vida de muita mudança de cidade, porque meu pai, ele exercia cargos de confiança dentro do governo federal. Então nós mudávamos muito de cidade. A capacidade de uma criança sobreviver a isso é desenvolvendo uma alta adaptabilidade, né? A gente fica com uma maestria de improvisação, né? Uhum. Dá uns danos aí emocionais que não são pequenos. Mas o filho mais velho, de maneira geral, ele tem um senso de compromisso e responsabilidade que se aproxima da responsabilidade do pai. Se o pai se ausenta um pouquinho da família, essa pessoa assume isso, né. Então eu acho que tinha uma coisa de eu ser uma mulher moderna, vim de uma mãe revolucionária, rebelde, que não queria depender de homem, que olhava para a relação de um jeito mais solta, que incentivava a gente a viver o sexo antes do casamento para saber se ia dar conta depois. Mas eu nunca tinha pensado nisso, eu acho que pela responsabilidade que eu assumi, muito jovem, no papel de proteger e ser coadjuvante, né, do meu pai e da minha mãe, na responsabilidade da família, né. Eu não fui muito criança, né, eu cresci já meio madura, assim, né. Não foi à toa que com É, 27 você já queria se isso aposentar. aí, isso aí, isso aí. Aí vamos lá, você entrou então nessa outra fase, vamos intitular assim, da sua vida, onde você foi convidada a ser transformada de dentro para fora e passou a nascer uma nova mulher. Essa nova Márcia, além de mãe, onde que ela também foi transformada para virar essa mulher de voz e de autoridade, de autenticidade, com tanto valor que a gente conhece hoje? É que eu junto aí, talvez, Camila, a visão de mãe com a espiritualidade, né. Eu não sei se eu consigo fazer uma distinção ou uma distância entre essas 2 coisas, porque o senso da geração, ele me trouxe uma visão, como nós mulheres estamos trazendo seres humanos à Terra, e não temos muito senso de noção de que todos esses padrões estabelecidos, né, de beleza, de tipo de vida, de estrutura de vida, de valores da sociedade, eh, se perpetuam pela nossa falta de tempo, de qualidade, de consciência e entender a riqueza desse momento de bênção, que é a chegada de um novo ser, né. Então eu acho que a gravidez, ela foi acordando a espiritualidade que já era muito presente na minha família e me trazendo um senso de informação que dizia o seguinte: "A tua vida é sobre evoluir". E evoluir cuidando muito assim, fortemente das responsabilidades que estão perto de você. Então, eu estava fazendo cigarro, eu era blendeira, eu não era uma escriturária, era uma pessoa que entendia de safra de fumo, misturava as safras para alguém fumar, perder a sua saúde e vir a ter doenças. Fatalmente, fumando 10 anos, a pessoa ia ter problemas pulmonares. E um pouco eu tinha esse conhecimento, né. Então eu começo a despertar, que bom que eu estou viva, que bom que eu posso fazer dessa vida algo que eu posso cuidar melhor, né. Esse espírito nasceu com a criança que vinha nascendo, é como se eu tivesse vivendo novamente uma existência, né, porque a Márcia de antes, e muita gente que está na minha vida hoje vem dessa época, né, é irreconhecível da pessoa que sou hoje, é irreconhecível. Que bom. Então, assim, é uma virada de página muito. Então, assim, eu digo que a gravidez, acordou o senso de espiritualidade, né, de sagrado dentro de mim. É lindo ouvir você falar isso, porque
existem muitas mães que não despertam para essa responsabilidade pelo outro e acabam até mesmo, infelizmente, não criando bem os seus filhos e não trazendo para uma sociedade futura pessoas que realmente vão fazer a diferença. Mas também existe na minha análise aqui de você falando, a mão de Deus mesmo, Uhum, porque eu já tive muitas amigas que se talvez não tivessem engravidado daquele cara que era um cocô, desculpa o termo, uhum. ela talvez hoje estaria morta. Porque teria entrado numa bagunça de um relacionamento que poderia levá-la para o fim. E aí, às vezes, Deus vem dar um filho, e você fala: "Mas eu não queria ter filho. Por que que eu fui ter um filho daquele cara?". Mas Uhum. você vê o tempo passar e você olha e fala: "Poxa, mas se ela não tivesse tido esse filho, onde ela não estaria hoje em dia?". É que pra mim tá tudo interligado, né. Tudo. Agora eu acho que muitas mulheres hoje têm pouca base, às vezes, de experiência familiar para que os valores surjam a partir da experiência. Então eu fui criada por uma família que me cobrava prestar atenção no impacto da minha força, da minha voz, das minhas ações no ambiente, no meio, e trazia muito senso de responsabilidade com isso. Então, eu não me preocupei quando eu fiquei grávida, como é que meu corpo ia ficar, se o peito ia cair, se eu ia ficar mais velha, mais bonita. Eu nem sei se isso passou pela minha cabeça, para falar a verdade. Eu cuidei das estrias, né, eu lembro disso, que a minha mãe falava que se você vai criar uma elasticidade na pele, alimenta ela, hidrata ela para ela poder fazer isso. Mas não foi porque, o senso de beleza do futuro. Eu fiquei conectada na experiência que estava acontecendo, no sentir dessa experiência, né. E eu sinto que é muito difícil nos dias de hoje, não digo hoje agora só, né, mas nos últimos 30 anos, é muito difícil você sentir, porque a vida que a gente leva, ela passa muito rápido e ela cobra muito a tua percepção visual e auditiva. A coisa do coração, sabe, essa coisa de deixar um estágio, como é que eu estou me sentindo, perceber um estágio de consciência de conforto, desconforto, gosto, não gosto, e fazer um contato com você interiormente, isso não é simples. Se você não vem de uma família que te diz assim: "Ó, esse alimento que você está comendo, a terra que é viva, que te recebe, produziu. Então você vai comer tudo que você botar no prato ou você vai, a partir de amanhã, administrar bem o que você está botando no prato, porque você não vai jogar as sementes da terra, que fez todo um processo, no lixo". Então quando você ensina uma criança isso, ou quando você diz para uma criança: "A finalidade da vida é o teu último dia de vida". Você diz isso para uma criança: "A finalidade da vida é o teu último dia de vida. Então viva tudo muito bem. Se você brigar hoje com a tua mãe, não dorme brigada com a sua mãe, porque ela pode não acordar amanhã ou você não acordar. E a vida é sobre o último dia da sua vida". Então quando a gravidez chegou, isso falava comigo, né, isso eu estava acordada para entender que eu estava vivendo, buscando grana e buscando autoridade. Eu queria ser reconhecida como uma excelente especialista. E a maternidade me quebrou. Ela me fez reconhecer algo maior do que eu, algo que eu não tinha controle, algo que estava fora completamente do meu radar, inclusive de acontecer, né. Então, por isso que eu digo que a espiritualidade entra ali. Você deixou de querer ser uma Executiva. executiva reconhecida para ser uma grande mãe Isso, para reconhecida. ser uma grande humana, eu digo, né. Uma grande humana, porque ao longo da educação da minha filha, Camila, eu fui trazendo em muitos momentos que eu era guia dela. Porque minha filha é uma menina de muita personalidade, assim como eu, né. E nos momentos das discussões em casa eu dizia: "Você está certa, eu não sou dona da verdade e eu posso não saber qual é o melhor caminho para você, mas lembra só uma coisa, eu sou uma pessoa honrada com a minha verdade, e eu quero ser respeitada por você. Independente do que eu estar falando ser bom para você ou ser ruim, eu quero que você respeite o caminho que eu estou fazendo", né. Então eu fui ensinando para ela que ser mãe, né, ou ser pai, é simplesmente são pessoas que chegaram primeiro e que teoricamente, se eu compreender como a Terra funciona, eu vou ter elementos para dizer para ela: "Olha, eu acho que a Terra funciona melhor assim o assado", mas eu não tenho a verdade dela. Então eu não me sentia nunca dona da minha filha, né, então aí entrou um outro tema que, assim,
a mãe que paparica, que eu nunca tive esse papel. Eu não fui aquela mãe que saiu do masculino e foi para o feminino, com aquele. Não, não fui para esse lugar. Eu fui para um lugar de responsabilidade de que a minha filha ia se tornar uma adulta. Lindo. Todo tempo era isso, né? E com certeza ela deve ser uma grande mulher Ela é como uma mulher muito você. interessante. Ela é uma mulher Depois muito, eu muito quero muito interessante. conhecê-la. Ela é muito interessante. É bonito a gente trazer, por mais que não devesse ser bonito, que devesse ser comum, a gente trazer a necessidade da responsabilidade na educação dos filhos. Hoje em dia, foi o que você falou, a gente vive num surto de barulho e confusão. Você tira o pé fora de casa, você já é atropelado por carros, sons e acontecimentos constantemente. Você mal consegue respirar. E eu, ouvindo você falar, me sinto lisonjeada, privilegiada, porque eu reconheço essa criação dos meus pais também. Posso me considerar até um pouco mimada, de tão amada que eu fui, mas nem por isso os meus pais me eximiram de tomar os tapas que eu precisava na cara para crescer e aprender. Então é muito bonito isso que você está falando e eu espero que muitas mulheres assistam esse programa e tomem posse dessa autoridade que você passou aqui. Obrigada. Eu desejo também, Camila, porque você sabe que quando a Rebeca nasceu, eu fiz essa mudança, né? Mas a partir do nascimento dela, eu pensei, como é que eu vou aplicar isso que está despertando em mim para ressonar no mundo? Que é um pouco isso que a gente está falando. E eu saí de uma multinacional pedindo demissão, num estágio da minha carreira que, assim, muitas pessoas me consideraram louca, né? Porque parecia que eu ia tomar um caminho esotérico ali, sabe, espiritualista, para fazer um movimento que agora, hoje, eu fico pensando, que confiança na espiritualidade que eu tive, que eu achava que o mundo ia se surpreender com as crianças que estavam chegando. Nós estamos falando aí em 1987, quando minha filha nasceu. E eu tinha uma sensação de que a Terra começava a chegar aos micros, sabe? Os primeiros computadores de mesa que a gente começava a utilizar. E eu tinha a impressão que a gente era absolutamente ignorante em desenvolvimento humano. E eu pensei, eu vou sair daqui e vou começar a conversar com os pais e preparar os pais para esse novo mundo que vai surgir em algum momento. Porque eu já era filha de uma casa que estudava sobre numerologia, cabala, astrologia, minha família é moderna, né? Essas tecnologias todas fizeram parte da minha evolução. E nós sabíamos que o mundo ia entrar numa transição muito séria. Era uma fala comum dentro da nossa vertente de tribos ali, famílias e todos os amigos em torno. E eu saí pensando como é que eu podia impactar os pais para que eles entendessem que às vezes eles atraem filhos mais velhos do que eles. Que os filhos não chegam na Terra nada, eu e meu marido fizemos o filho. Não. O filho é um espírito que encarna, ele entra na carne. E esse espírito, ele tem inteligência e informações. E destino, e Não objetivo. interessa se. Mas isso é da onde, Márcia? Isso é de outra vida? Não sei explicar. Eu estou falando só que quando você pega assim, os 10 primeiros dias, ou os 2 primeiros dias de uma mulher que engravidou, você colhe alguma coisa dessa reprodução de células que está acontecendo. Você já tem uma série de informações. Então a criança tem muitas informações quando ela nasce que os pais ignoram. Informações de tendência de perfil, informações de tendência de aprendizado que ela veio buscar. Eu queria falar disso, porque eu olhava para minha filha e eu pensava, meu Deus, essa guria é maior do que eu. E literalmente, né? Eu tenho 1,78 m, ela tem 1,90 m, Uau. né? Essa menina é maior do que eu, ela veio com uma evolução que a gente não sei. E aí eu comecei a me reunir com outras pessoas e perceber que muitos pais estavam notando que os seus filhos tinham uma evolução muito dinâmica, muito veloz de tudo que a gente conhecia nos livrinhos dos bebês, né, que a gente estudava. E aí começamos a ouvir falar de crianças que vinham de outras estrelas, crianças com outro DNA, e fomos dando asas à imaginação. Alguma coisa vai acontecer na Terra mesmo, né? Então eu digo que essa visão da maternidade, ela despertou em mim também esse conceito
de que nós não estávamos preparados para a geração, para as gerações que estão aqui, né? Que hoje grande parte de nós fala mal dessas gerações, mas não tem a mínima consciência que nós não despertamos cedo para essa mudança, não criamos escolas, não mudamos a educação, não mudamos a sociedade e agora queremos falar mal dos nossos filhos. Exatamente. Fantásticos, filhos fantásticos, super inteligentes, que não querem gastar a vida ganhando dinheiro, para fazer dinheiro para as estruturas loucas que estão aí fora, que saem todos já sabendo de tudo um pouco mais, e agora com a Já nasce com o tecnologia, dedinho. as escolas já estão usando o ChatGPT para ajudar os alunos a estudar. Então, assim, é isso. Eu acho que assim, eu fiz um caminho que hoje eu penso, esse caminho foi árduo, ele não foi simples, porque eu parecia uma louca nos anos 90, né, início dos anos 2000, dizendo o mundo vai mudar, vai acelerar, a Terra vai ter uma velocidade muito mais alta, as pessoas vão pirar, as famílias vão ficar desequilibradas, nós tendemos a ter um monte de situações catastróficas na Terra. Eu falava isso. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim: que pirada, né? Que pirada. Pirada nada, é sensibilidade. Antes da gente continuar, porque eu quero falar com você sobre a parte espiritual, você já almoçou? Já almocei, Já sim. almoçou? Aí eu não almocei, eu tô com uma fominha. E é por isso que a gente vai chamar agora o nosso patrocinador oficial, que é cúrcuma. Cúrcuma é aquela comidinha com gostinho de casa, gostinho de comidinha de mãe, congelada. Você pode preparar tanto no banho-maria quanto no micro-ondas. Não tem conservantes. Vários kits prontos ou pratos individuais que você pode escolher. Além disso, tem também kit para festa. E o melhor é o precinho. É verdade. Se você quiser saber mais, pegue o seu celular, passe nesse QR Code e conheça a cúrcuma, porque quem tem pressa come cúrcuma e quem tem bom gosto também. Palmas para o nosso patrocinador. Muito bem. Posso te chamar de Má? Claro que sim. Mas vamos falar então de espiritualidade. Vamos lá. Você me falou aí um pouquinho, falou por cima sobre astrologia, numerologia. O que você tem como base? O que acalanta o teu coração? Qual que é a tua verdade no âmbito espiritual? Não sei se eu sei responder essa pergunta, Camila. Que pergunta difícil, né? Ai! Eu acho uma pergunta difícil. Eu tenho como referência, olhando como ser que vive uma experiência física, a natureza, né? Então, quando alguém diz assim: "Eu tô viva graças a Deus", eu entendo o que a pessoa está falando, mas eu não sei se eu tenho essa visão, essa imagem, né, desse Deus que é o criador da terra e dos universos, eu não sei. Eu entendo que existem mistérios muito além da minha compreensão, e são mistérios que estão presentes e interagindo e permeando toda a nossa existência, e esses mistérios, eles me chamam para uma elevação dos meus atos, da minha consciência, da minha ação, da minha palavra, de observar as consequências do meu comportamento e de entender que eu estou num caminho de buscar a proximidade disso quando eu vivo um tantinho da minha existência na Terra. Então, eu acho que deve haver uma tecelagem muito grande de vidas na existência para alguém evoluir a um ponto suficiente de ter uma evolução espiritual, né? Mas eu, quando quero me sintonizar com esse sentimento da espiritualidade mais profunda, eu olho para a natureza. E eu sinto que a natureza, ela é a espiritualidade, ela é Deus, né? Talvez nesse sentido que as pessoas falam, né? E tudo na minha vida é regido por isso. Tudo. Desde aceitar um convite para vir ao teu podcast, desde meu café da manhã, desde as dificuldades que eu passo, tudo está em referência a esse entendimento de que a vida, na origem dela, ela é isso. Todo o resto é o que permeia as experiências para eu poder entender esse núcleo, sabe? Esse centro que fala, a gente usa a palavra espiritualidade, né? Eu nem sei se essa é a palavra certa, mas é o que fala da existência, da vida, da razão da gente estar aqui, né? Você fala muito de frequência. Sim.
Você entende que tudo está coligado, interligado, conectado e que tudo é uma frequência? E Sim, aí sim você traz esse valor de frequência pra gente? Explica sim. pra mim como que você trabalha a frequência nos seus grupos, como que você aplica, como que você ensina, como que você tem Então, esse conceito? eu criei, ao longo do meu caminho, com o nascimento da Rebeca, né, eu criei um conhecimento, uma base de conhecimento patenteada hoje, que virou uma tecnologia e é usada hoje dentro do universo de empresas e por várias pessoas, porque a gente acredita essas pessoas para isso. Na essência desse conhecimento está o cerne da minha educação, que diz que a vida é energia e que a gente veio aqui para evoluir a nossa energia individual. E quando a gente faz isso, a gente, em ressonância, evolui a coletiva, né? E que entender isso a partir de uma referência que o mundo de fora, ele é total consequência do teu mundo de dentro, é, é a chave do jogo, né? Então, se você quer entender por que teu casamento tá ruim, por que você não ganha dinheiro, por que você tá deprimida, por que você não acha um trabalho que você precisa, na minha visão e na minha orientação, a gente nunca vai olhar para fora. Eu nunca vou analisar os elementos externos. Eu vou analisar os elementos internos. Então, a minha matéria, ela estuda o mundo de dentro para entender o mundo de fora. Ela estuda o mundo de dentro para te dar recursos de tomada de decisão no mundo de fora. Então, as pessoas que entram em contato com isso, elas sempre me ouvem falar sobre campo, né? Isso é um problema que está no campo. É o que está registrado. Por exemplo, nós aqui, como grupo dentro dessa sala, nós formamos um campo, que não é o que eu sou, não é o que você é, não é o que as outras pessoas que estão aqui são, mas é o que todos nós juntos somamos e emergimos, né? Se um de nós não está legal, isso contagia o campo. Mas se o outro está um pouco legal, essa média de vibrações, elas vão criando um estado, né, energético, vibracional. Se a gente entende que a vida é energia, você passa a conduzir a tua vida a partir de uma percepção mais aguçada, que talvez a gente até possa se arriscar a dizer que você se abre para criar consciência. Então você entra numa sala e você estava feliz e percebe que tem alguma coisa que te deixou mal naquele ambiente. Se você pudesse saber, 15 minutos antes, duas pessoas estavam discutindo ali, você entrou e aquele campo não se desfez, e você fez contato com aquilo, né? Da mesma maneira, você acorda de manhã, tem um pensamento muito tenso, e na cama aquilo te constrói um estado de tensão e de medo, você não se dá conta que você não dissolveu aquilo e você já levanta com aquele campo vibratório. Então, não é uma questão de pensar com pensamentos positivos ou não. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre reconhecer que antes da matéria, você tem um campo de pulsação todo o tempo ali. Por isso que a gente chama de campo vibracional, né? Porque ele vibra mesmo, né? E entender disso facilita muito a vida da gente, né? Mas aí você trabalha para a consciência dessa frequência, dessas frequências, desse ambiente. A gente trabalha através da nossa frequência, da nossa intenção, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Como que a gente consegue habitar e transformar a frequência, a Eu acho que tem energia? muitos caminhos para fazer isso, sabe, Camilo? Mas o caminho que eu tenho uma responsabilidade, né, de expandir, de falar, ele vem pelo caminho da matemática. Ele vem pelo caminho dos padrões. Então, absolutamente tudo eu transformo em número. E eu Uau! estudo os padrões dos números e os campos vibracionais dos números. Então, quando um cliente nos procura, ou quando uma empresa nos procura, o nosso software está achando dados. Ele está fazendo vários cálculos baseado em algumas informações que você dá para ele. Esses cálculos saem informações numéricas.
Essas informações numéricas, elas têm um sentido qualitativo, que é entender o que é um número 5 diante de um estudo de padrões, e metafísico. Em cima disso, você estuda o mundo de dentro de uma pessoa e o mundo de fora. Você vê a briga entre esses dois mundos e você mostra para ela onde ela se condiciona. E aí você informa para ela: olha, teu pai e tua mãe não sabiam que você nasceu com esse core, com esse núcleo. Então eles te educaram dessa forma, te dando essas experiências até os 21 anos de idade. Quando você não está legal, você cai nesse buraco aqui. Esse buraco aqui é o que você tem que lembrar, que é a baixa frequência. Aí você desceu a frequência. Quando você lembra que você é uma pessoa que busca essa liberdade e você fala para emitir essa autoridade na liberdade, aí você está evitando o buraco e você subiu a frequência. Então a gente ensina as pessoas a identificar nelas, na vida delas, no comportamento delas, o que é o mais alto padrão de frequência dela e o mais baixo padrão de frequência. Eu entendo que às vezes a pessoa fala assim: "É a minha melhor versão". Eu não acredito muito, eu tenho um pouco de cuidado com a coisa do falar da versão. Por quê? Porque você nasce num eixo. Nós nascemos num eixo ancestral, familiar. Você não tem como nessa vida sair desse eixo. Então, eu nasci na família Lopes Lerina, são meus sobrenomes. Eu não tenho como ser Bündchen, Gisele Bündchen, eu não tenho como ser isso. Então, quando eu sei que o meu eixo é Lopes Lerina, eu estudo esse eixo ancestral, eu sei quais são todos os aprendizados que meus parentes antes de mim e os que me trouxeram estão vivendo, e os quais são inerentes a mim. E a cada vez que esses parentes são obtusos ou ignorantes sobre esses aprendizados, e eles deixam esses aprendizados em aberto, todo mundo que vai nascendo vai adquirindo aquela sacola para corrigir esse processo. Então, eu vou ensinando as pessoas coisas como essa, ligadas à frequência, mostrando comportamentos, repetições de comportamento. Mas isso acontece com a minha mãe. Então, isso é uma frequência baixa. Aí a pessoa começa a entender o que é alta frequência e baixa frequência. Porque é difícil entender. Alta frequência é quando você está feliz, você está alegre, esperando que o teu amor apareça, que ele vai te beijar, que ele vai sustentar a tua vida. É ilusão, né? É ilusão. Isso é sonho. É, isso aí. A alta frequência é quando você se sustenta no seu campo vibratório, no lado mais alto do teu poder pessoal. É quando a tua consciência se sustenta nesse lugar que sabe que tudo é luz, que tudo é luz, que tudo está em paz, né? Que todo tempo a presença do divino, a presença do sagrado está conosco. Quando você sustenta energia aí, você está na mais alta frequência. Aí sim. Quando não está esperando que nada de fora vai te alegrar, te deixar alegrinho, feliz ou protegido, aí você está na alta frequência. Quando você entende que tudo de fora depende de tudo de dentro, aí você está na alta frequência. Perfeito. Você acredita ou confia na cocriação? Super. No fato de... Só fazendo um adendo, porque que eu pensei na cocriação, eu pulei o que eu ia falar. Você disse que quando a gente entende o que a gente tem dentro, e o peso daquilo que a gente carrega, a gente consegue reverberar isso. Esses dias eu até postei uma frase dizendo que você se torna imparável quando você aprende a viver dentro da sua própria pele. E esse fato, eu escrevi isso e depois eu fiquei pensando, e agora trouxe pra gente falar, que quando eu aprendi a gostar do que eu tinha de dentro de mim e a viver na minha pele com conforto, eu passei a criar tudo aquilo que tinha dentro de mim, os desejos que tinham dentro de mim. E aí que eu fui parar para perceber o que era a cocriação, porque até aí eu também não entendia que eu conseguia literalmente transpor e realizar aquilo que eu carregava. Me diz você sobre cocriar, sobre se conhecer, olhar para dentro, vibrar para fora e realizar lá fora. Como que você vê essa estratégia? Quais são os caminhos? Porque o meu caminho foi só meu, obviamente. Quebrei muito a cara para conseguir chegar, não foi através de um curso, não foi através de pessoas maravilhosas que trazem esse conhecimento como você nos trouxe. Qual é o caminho para essa pessoa que quer viver
esse extrapolar de energia e de autenticidade, porque eu acho que a autenticidade é a base de tudo também, né? É verdade. A A espontaneidade, a autenticidade. espontaneidade. Você sabe que eu acho que se a gente acha esse caminho, a gente acha um caminho de harmonia e cura para a Terra, né? Na minha percepção, nós nascemos com uma ignorância sobre a vida e a existência humana e estamos perpetuando isso. Apesar de a gente ver hoje uma galera que não é pequena falando sobre espiritualidade, consciência, que a realidade que está posta na Terra hoje é toda criada por nós, bababá. Isso não está dentro da nossa educação, isso não está no cerne do nosso nascimento, né? É quando eu falo para você que na minha casa o que me deu essa base foi os meus pais dizerem lá: você é responsável por tudo que está acontecendo aí, 100% responsável por tudo que está acontecendo do lado de fora. E cada vez que a gente pedia explicação, eles explicavam. Então isso foi muito repetido, isso fazia parte do meu entendimento, né? Quando você entende que o mundo é energia antes de ser matéria, e que a matéria, inclusive, ela não é sólida como a gente pensa, né? Ela tem espaços entre as moléculas tão grandes que a gente não deveria estar vendo ela como sólida, a gente vê ela como sólida pelo nosso campo vibracional. Quando você entende isso, você começa a perceber que pensamento e sensação, emoção, eles alteram totalmente o teu campo vibratório. E o teu campo vibratório, ele é responsável por fazer a manifestação de tudo que está acontecendo. Então, a palavra, o pensamento, as sensações do coração, os teus desejos, tudo que você vai vivendo ao longo de um dia, não sei, em um minuto, a nossa mente tem milhares de conexões acontecendo, né? A gente não tem visão de que o processo acontece aí. A gente não tem percepção de que a vida não é sobre acordar de manhã e vamos ver o que vai acontecer e se Deus quiser isso vai acontecer. A gente não tem essa educação. Quando a gente começa a entender que a vida é sobre como você vai criar o que você precisa para você estar bem com você e para a sua evolução, a gente volta para trás um monte de passos, né? E esses passos, talvez, eles fossem mais fáceis de serem assimilados entre a infância e a adolescência. Na vida adulta, para a gente entender o que a neurociência está dizendo para a gente tem que parar e estudar. Porque isso não tá na nossa estrutura, né, hoje vibracional. É como se a gente fosse um pouco ignorante mesmo para isso, né? Aí você vai lá e descobre que você faz sinapses quando você pensa e que você tem trilhas dentro da sua cabeça, como se fossem os mesmos comandos que a gente faz para criar um programa de computador. E se essas trilhas elas estão muito ambientadas, elas estão muito sulcadas, muito fortes, elas se repetem todo o tempo, porque nós temos uma tendência a gostar de fazer as coisas que nos são confortáveis, não são reconhecíveis já, né? E quando a gente faz isso, a gente está deixando de viver a experiência presente, igual eu falei da maternidade, sentindo o que está acontecendo naquele momento. A gente entra no tal do piloto automático. Aí uma mulher fica grávida e nem percebe que ela está grávida, porque ela entrou no piloto automático. Ela está ajeitando a roupinha, o hospital, falando com as amigas, mas a conexão com o mundo interno dela, ela não fez, por causa exatamente desses sulcos, que são o quê? Todas as trilhas que você vai criando na medida em que você vive as experiências de vida. E essas experiências, elas vão criando como se fossem caminhos reconhecíveis para você passar. Se você não tiver aberta todo o tempo aí criando novos caminhos e fazendo novos fluxos, a tua capacidade de criação se limita aos sulcos já criados e estabelecidos. Por isso que pessoas que têm desejos e sonhos muito intensos de chegar a um outro lugar não conseguem às vezes sair do lugar porque a temática mental dela e emocional cai dentro desses buracos que eu digo, né, que são as trilhas energizadas pelo que a gente chama das memórias, né? Gente, que definição maravilhosa! Eu tô aqui viajando, vendo um cérebro e vendo a gente pensando sempre pelo mesmo caminho. Que incrível, eu amei.
Amei. É uma forma simples da gente entender por que que a gente ainda vive tantas tensões na Terra, né? Porque a gente não está aplicando essa inteligência no nosso desenvolvimento, né? Mas você não concorda que é uma inteligência assim, hoje em dia fala-se muito sobre autoconhecimento, hoje é explorado esse tema, se você voltar 3 anos atrás, as pessoas nem conseguiam, falar o que era o Sim, sim. autoconhecimento. E o autoconhecimento, por si só, já diz, é olhar para dentro. Porém, as pessoas olham para dentro sem ousadia. As pessoas olham para dentro com piedade, com justificativa. Ah, então, mas eu sou assim. Ai, mas eu vivi. Estou tratando os meus traumas, estou olhando. Ai, a minha história é triste. O que você traz pra gente é algo diferente. Eu estou olhando para isso, esse caminho não é bom, eu vou trocar. É isso. Essa ousadia, ela demora, ela leva um tempo para a pessoa que entra no processo de A autoconhecimento. gente nem sabe que pode fazer isso, né? Demora um tempo, às vezes ela É. nem sabe, ela passa Ela anos se para curando descobrir isso, que pra- ela tem escolha. para descobrir que ela pode sair daquele lugar e fazer tudo É diferente. isso. Aí eu te pergunto, Marcelerina, eu sei que não é uma coisa fácil, e eu imagino que você deva passar isso na pele. Mas como explicar para uma pessoa? Você precisa olhar para dentro para viver a realidade do lado de fora. Eu tô com 65 anos, né, Camila? Então eu tô um pouco passada daquela idade que a gente tem a ilusão de que vai mudar o outro, né? Eu conheci uma escola no Chile de 2 biólogos famosos que já falecidos, né? E eles falavam uma coisa muito interessante que eles diziam assim: cada ser humano escolhe o que vai deixar entrar dentro de si. Então o processo manipulativo, ele é muito um ponto de interrogação, porque você não coloca dentro da cabeça da pessoa o que você quer. É a pessoa que escolhe o que ela vai deixar entrar, né? A gente hoje sabe que técnicas de marketing, principalmente desse mercado digital, utilizam muito desse conhecimento, né? Mas eu diria assim, meu ambiente hoje é trabalhar com o ser humano, dentro de qualquer tipo de mundo, de ecossistema. E eu não estou interessado em dizer para o ser humano que ele tem que ter consciência. Eu estou interessado em encontrar os seres humanos que querem ouvir sobre isso. Então, assim, vai ser muito difícil você chegar para pessoas que estão muito ligadas ao campo de frequência concreto, material, e hoje a gente tem uma intensidade de pessoas assim, não só porque são muito interessadas na matéria, mas também porque estão muito perdidas dentro do processo das redes sociais, mas também porque se avaliam pelos valores que a sociedade mede. Então, é muito difícil você chegar para essas pessoas e querer convencê-las de alguma coisa. Eu perdi alguns tempos da minha vida sobre isso. Hoje, eu só quero encontrar quem está afim de conversar sobre isso. Porque quando a pessoa está afim de conversar sobre isso, ela tem fome de entender esse processo. E ela começa a compreender que a vida é química, a vida é física, a vida é matemática. Ela não é só emoção e pensamento. Você come o que você come, ele tem todo um processo químico dentro de você, de separação de excelência, vendo o que é nutriente, o que não serve, e você vai criando um corpo de acordo com a tua falta de informação ou a tua informação sobre isso. Então, quando você começa a ter entendimento de que a vida tem uma lógica de inteligência, que se aproxima da inteligência artificial que a gente está vendo, você vai se sentir tremendamente burro. E você vai querer olhar para isso e dizer, gente, como é que eu não estava prestando atenção nisso? Então, a minha vida é feita desses encontros, de pessoas que estão querendo ouvir sobre isso, se aprofundar sobre isso e querer aplicar isso na sua rotina, no seu cotidiano, como um processo de viver vida com qualidade, né? Viver sua melhor versão. É isso. É Que isso. dá para viver. Pode É não ser a isso. melhor das melhores, É isso. mas dá pra gente buscar essa melhor Dá, versão. não tenha dúvida que dá. Me diz uma coisa, você gosta de escovar os dentes? Eu adoro escovar os dentes. Ai, eu adoro também escovar os dentes. E eu vou falar agora, então, do nosso patrocinador oficial do bafinho mais gostoso do Brasil. É isso! Desplaque. Falando de saúde também, porque a Márcia falou de saúde, Desplaque é um gel oral premium 77% natural.
Então ele é composto por calêndula, cranberry, própolis, chá verde, não tem flúor, não tem alumínio, e isso significa muito mais saúde para você e também para sua saúde bucal. Não precisa de enxágue, você pode usar Legal. tanto no mordedor, no aparelho invisível, ou se você, assim como eu, é meio cabeçudo, sai de casa sem escovar os dentes. Hoje eu saí sem escovar os dentes, né, Alana? Pode vaiar. Não pode vaiar, diretor. Tô com bafinho, diretor? Tá, né? Eu sei. Ah! Se você, assim como eu, às vezes sai de casa sem escovar os dentes na correria, leva Displaque com uma escovinha dentro da bolsa, pega um pouquinho de água, escova os seus dentes. Você vai ter um hálito muito mais gostoso, dente lisinho e principalmente aquele smile lindo. Para saber mais, é só passar o seu celular neste QR Code. Palmas para Displaque! Quero experimentar, hein? Será que ela vai? O que vocês acham? Vocês acham que a Márcia vai ganhar alguma coisa? O que você acha, diretor? Você acha que ela vai ganhar alguma coisa? Vai? Será que tem presente pra Márcia? Vou pensar. Ô, Má, a gente, aqui no nosso programa, a gente tem um jargão ou um lema que é a conexão entre o corpo, a mente e o espírito. Que, no meu ponto de vista, para mim, Camila, na trajetória da minha história, foi fundamental eu me amar de verdade a partir do momento que eu vi pelo menos busco alinhar essas 3 partes. No seu ponto de vista, a mente, você disse constantemente aqui várias vezes que nós somos compostos por matéria e antimatéria, nós somos físicos e energéticos. No seu ponto de vista, qual que é a necessidade, o valor de alinhar o corpo e a mente e o espírito para ter uma vida feliz e uma vida, pelo menos, buscando ser plena? Para mim não tem como você vivenciar uma vida boa sem você lembrar que um espírito entra na carne. Ele veste o corpo, né? O corpo veste o espírito. A roupa do espírito é esse corpo que a gente tem. Para a gente viver a vida com qualidade, você tem que estar usando toda a tua inteligência para escolher o que você vai interagir. Não só na alimentação, na atividade física, no sono, nas relações que você vive, né? Então, quando você tem a mente com essa clareza, né? O corpo com essa saúde e o espírito com essa consciência, você todo o tempo vai trabalhando essa trindade de poderes para poder equilibrar o pratinho que está desequilibrando. Às vezes você está excessivamente sobrecarregado mental, outras vezes você esquece dias de se alimentar bem ou de cuidar de certas coisas. Daqui a pouco você se lembra que você está totalmente fora do teu propósito, sabe? Eu acho que a vida é um pouco isso, é botar em ordem todo o tempo esse tripé aí, né? Que sustenta a existência, né? E que é fundamental para a gente ser feliz. Fundamental. Para mim, assim, às vezes, quando eu tenho alguns rituais. Você pratica rituais para manter os Super, seus equilíbrios, seus super. pratinhos equilibrados, né? De manhã, eu faço 6 devocionais. 6 livros, faço os livros, faço meu caderno de afirmação, faço meus papeizinhos de desejo, pinto minhas mandalas. Eu tenho 3, 4 horas da manhã comigo. E isso traz esse equilíbrio nítido, porque quando eu não pratico esse tempo de amor próprio, meu dia fica diferente. Quais são os seus hábitos? Você tem esses hábitos que você acha que são importantes, não só para você, mas que você deixaria para alguém que está assistindo a gente agora e fala: puxa, eu não tenho nenhum hábito, eu achei a Márcia tão maravilhosa, eu quero uma dica desses hábitos da Márcia. Eu sou parecida com você. Eu acordo cedo para poder fazer uma série de movimentações que, na minha percepção, fortalece o meu campo de energia para o dia que eu vou viver, né? Então, eu faço já deitado uma série de exercícios de alongamento, porque com a idade você sente que o corpo Eu nem começa a saio da ficar, cama também. ele começa a ficar um pouco desengonçado. Então, eu faço alguns movimentos para poder dar elasticidade e acordar o corpo. Eu levanto, vou no banheiro, faço minhas necessidades e volto para a cama e vou para minha meditação.
Eu tenho uma linha de trabalho que varia de tempos em tempos, por onde eu caminho dentro desse aspecto da meditação, e ainda na cama, eu estudo durante 1 hora e meia, alguma coisa que eu esteja me aprofundando, Sem né, levantar. sem levantar. Eu tomo minha água, né, com meus suplementos, eu tenho uma série de suplementos de manhã cedo para tomar. Meu café da manhã vai acontecer ali pelas 10h30, 11 horas da manhã. Porque a minha manhã se alonga até às 9 horas com todos esses movimentos que eu vou fazendo, né. Aí ajeito a casa, engreno o que eu vou fazer para meu almoço. Eu normalmente hoje eu almocei cedo, mas normalmente meu almoço acontece às 14h30, porque eu dou muito valor à manhã. A manhã para mim é um momento muito inspirador. Isso não é para todo mundo, isso é sempre bom a gente explicar, porque quando eu falo isso, muita gente quer se empenhar em fazer esse a minha natureza, que é um Capricórnio Gêmeos, né, acordo eletricidade, assim, cheia de gás, gosto do ver o amanhecer, então tenho uma disponibilidade de manhã enorme. Então eu almoço às 12h30 porque a energia vai descer. E aí quando chega ali pelas 5h30, 6 horas, ela torna a dar uma subida. Se eu quiser trabalhar de novo, é aí que eu pego a onda. Mas eu preciso de um tempo de descanso à tarde. Então minha vida se resume um pouco a esse tipo de movimento. Aí se perguntar: "Mas se você tiver muito trabalho, você consegue seguir esse ritual?" Da manhã, sim. Aí os horários ao longo do dia ficam intensos e eu também não vou sofrer por causa disso, né. Mas amanhã eu não perco essa estrutura que me fortalece, né, ela me acorda, ela me energiza, né. Você é Capricórnio com Gêmeos? Ascendente Gêmeos e Lua em Libra. Uau! Aqui só tem energia, porque aqui é geminiana com leão com sagitário. Olha lá. Acordamos É assim, isso né. aí. Existe uma questão que você falou agora, tem gente que não é pra noite, pra manhã. Hã. Eu achava que eu era essa pessoa. Eu era uma pessoa que acordava há alguns anos atrás por volta de 11 horas da manhã e ia dormir 3 da manhã. E hoje eu sou uma pessoa que 4h40 em ponto, todo santo dia meu olho abre. Quando você acordava às 11, você fazia atividade física? Não. É, porque a atividade física, ela traz para o ser humano uma mudança de rotina no sono. Então, se a pessoa Legal. tem um ritmo mais lento, porque tem pessoas que têm uma característica emocional. Elas acordam mais lenta e elas vão ficando mais intensa e mais desperta quando o sol está a pino, ali pela altura do meio-dia, né. Agora, se essa pessoa consegue reeducar o corpo, introduzir educação física dentro do trabalho da manhã, muda toda a sintonia dela, porque o corpo desperta às 4h30 precisando do movimento. Então isso dá uma outra Legal. dinâmica, né. O problema é que pessoas emocionais têm dificuldade com a disciplina. Então não adianta querer pedir para fazer isso, a pessoa tem que ter muito empenhada para mudar esse sistema nela, porque pessoas emocionais um dia vão fazer, outro dia não querem, outro dia levantam, então é muito difícil colocar essa disciplina de ter uma atividade física de manhã cedo, né. O que são pessoas emocionais? São pessoas que não respondem à vida com instinto. Elas precisam sentir as coisas para poder fazer escolhas. Por exemplo, eu sou uma pessoa lógica. Pessoas lógicas, você diz assim: "Você quer ir a tal lugar?" "Quero." "Você quer comer tal prato?" "Quero." Na hora. Pessoas emocionais, elas sempre têm um pouco de dúvida. Elas precisam sentir o que elas querem, para depois elas responderem. Então o tempo de resposta de uma pessoa emocional, ele parece mais lento. Ele só funciona em outra via do que a pessoa lógica. A pessoa lógica tem menos abrangência de visão e tem mais prontidão de resposta. A pessoa emocional tem mais profundidade de visão e amplitude, mas tem menos prontidão na resposta. Então não tem nada que seja melhor ou pior uma coisa da outra, né? Só que pessoas emocionais, elas têm que esperar a onda de entendimento chegar para elas dizerem: "Vou a esse lugar", ou "Gosto dessa pessoa", ou "Aceito essa venda", ou "Aceito esse emprego", né. As pessoas não sabem que elas têm essa característica ou não, né, a gente precisava Eu entender, tô né. tentando aqui entender o que eu sou, porque eu sou um pouquinho de tudo. Eu preciso não é, bom, você que trabalha comigo, eu sou, né. Eu sou muito prática, mas eu não deixo de sentir absolutamente nada.
Eu não conheço o teu código, né, que essa matéria que eu Inclusive, deixa eu até te falar que a gente vai eu vou querer fazer, depois eu é, quero que você fale sobre esse curso, tá. enfim. Porque, quando você estuda o código da pessoa, que é essa matemática que você acha da composição dela, você consegue saber quais são as características mais intensas que ela tem, né. Eu aqui te olhando, vejo que você tem uma característica aberta, eu sou uma pessoa fechada, né. Eu sou, lógica e fechada. Você é uma pessoa aberta. E eu diria que talvez eu visse dentro da tua composição um pouco da lógica e um pouco da emoção. Eu vejo as 2 coisas dentro do teu sistema pelas tuas perguntas, pela tua mobilização, né. E uma pessoa aberta é uma pessoa curiosa. Ela normalmente gosta de se expor, gosta de conhecer pessoas, gosta de movimento, mas não quer dizer que ela gosta porque ela vai confiar ou ela vai se entregar naquilo. Ela gosta porque ela é curiosa. Se aquilo que ela está ouvindo é legal, talvez ela puxe para ela, mas ela também pode descartar aquilo. Pessoa fechada é como eu. Ela olha, tem um critério de seleção. Você passa por um crivo, sabe, de Uma crítica. É uma análise. análise que está acontecendo dentro, né, do meu sistema. E se esse crivo diz sim, você abre a porta. Se diz não, você fica meio carrancuda, meio com a energia fechada, e as pessoas se sentem pouco à vontade de se aproximar de você, né. Quando uma pessoa fechada, ela se reconhece, ela traz leveza para isso. Mas quando uma pessoa fechada não se reconhece, ela já olha para outra e diz assim: Fica "Ih, olha lá, carrancuda. ó, tatuagem. Olha lá como tá vestida. A barriguinha já tá aparecendo", entendeu? Aham, é E mais crítica. isso dentro dos sistemas corporativos é um negócio fulminante. E deixa de ser crítico, deixa de ser analítico e passa a ser crítico. Julgamento, Julgamento. julgamento. A gente já tem quase 1 hora de programa, mas eu tenho tanta coisa ainda para falar com você. Eu queria que você falasse um pouquinho desse teu método para empresas, para as pessoas. É o método Marcelerina? Ou é o alta Não, frequência? Me isso é um clube. sistema de mapeamento chamado Human Code, código humano, né. Tá. Esse sistema de mapeamento, como eu saio de uma multinacional inglesa, eu fiquei com muito receio de ser classificada como profissional dentro de um mundo esotérico espiritualista. E com receio por quê? Não dinheiro, não da questão material de dinheiro, mas de aceitação da minha autoridade, né. Eu não sou uma pessoa que me sentiria, assim, confortável em as pessoas gerarem dúvida a respeito do que eu estou falando, né. Eu trabalho bastante a fala com uma compreensão, uma fala profunda, mas uma fala com elementos para compreensão. Então, eu peguei esse sistema que foi sendo criado, transformei ele numa tecnologia e rumei para o mundo corporativo, que era meu ambiente, né. E Então, essa tecnologia você disse que é um software, é isso? ela é um software, ela é um sistema, né, de computador que você coloca uma série de dados lá dentro, esses dados se transformam em dados numéricos. Alguns profissionais entendem, da leitura desses números, mas o sistema tem planos de desenvolvimento organizados para ajudar o profissional que está atendendo a saber identificar a tua infância, teus pais, tua mãe, teus irmãos, como é que você lida com pares, como é que você lida com superiores, como é que você lida com o marido, como é que você tem tendência a lidar com filhos, quem é teu filho, qual é o aprendizado que você tem com o teu filho. É um sistema muito amplo, ele abrange uma gama de informação muito grande. Então, em algum momento, eu, com sucesso já dentro do mundo corporativo, eu hoje sou uma pessoa eu diria que assim, de aconselhamento de pessoas de poder, né? Lideranças de maneira geral, principalmente homens, né? Que têm uma sensação de conforto com essa minha voz, com esse meu jeito de falar. Eu adoro trabalhar com mulheres dentro de um fórum mais íntimo, né? Onde a gente possa mexer com as questões essa da consciência do feminino, do poder do feminino. Mas eu fui para o mundo de negócios, do business, das famílias empresárias no Brasil, e comecei a atender gente importante, eh, da moda, de, sei lá, de vários lugares, e acabei fazendo um nome que circula secreto, né, dentro de um grupo seletivo que passava de uma pessoa para outra. Em algum momento isso me incomodou, porque eu comecei a me sentir elite. Eu não sou elite, né, eu sou uma pessoa pé no chão, simples e que tem um respeito danado pela natureza. E aí eu saio e começo a ensinar essa matéria,
como abrindo, né, a possibilidade de que mais profissionais pudessem dar à sua carreira o mesmo aspecto que eu tenho. Então, eu não formo profissionais para serem profissionais desta matéria. Eu formo profissionais que queiram usar essa matéria para potencializar o que eles já são. Então, eu quero oferecer mais sucesso na carreira de advogados, de gestores, de líderes de negócio, de gente de RH, de terapeuta, de qualquer coisa. Uma parte do nosso negócio é autoconhecimento, mas a outra parte é acreditação formal, para que empresas possam usar isso e pessoas que tomam decisões também possam usar isso, né? Eu, particularmente, nunca abandonei o trabalho de atendimento individual. Eu acho esse trabalho um negócio assim, eh, extraterrestre, eu gosto de dizer, né? Porque um atendimento desse dura cerca de 3 horas, eu permito a pessoa gravar absolutamente tudo, eu faço muito pouco desse trabalho hoje, né? Para que ela possa escutar muitas vezes, porque isso é uma coisa que serve para a vida, né? E a gente, além de analisar a pessoa com essa visão dela, a gente situa a pessoa no cenário que ela está. Que ciclos de anos ela anda vivendo? A tendência dela de 2026 e 27, que evolução essa faz sentido para esse nascimento dela? O que está sendo trabalhado? O que ela tem que tomar cuidado, né? Quais são os desenvolvimentos, se ela está querendo desenvolver competências específicas para alguma coisa, o que ela pode fazer para chegar nisso? E a gente mapeia as relações mais íntimas dela, que normalmente as pessoas chegam buscando as relações do trabalho. Elas não se dão conta que as relações mais importantes são as relações Dentro de da casa. família, dentro de casa, né? Então, a gente nunca abre mão de trabalhar esse horizonte, né? Do casamento, dos filhos, da origem, do pai e da mãe, de onde você vem, o que você está trazendo da bagagem deles. Por isso que o atendimento é longo e ele acontece em 2 sessões de 3 horas, né? E eu dou um espaço entre essas sessões para a pessoa absorver bem esse movimento, né? É uma matéria diferente, ela não é uma matéria comum, né? Você vê, ela é parecida com a astrologia, ela tem um pouco do fundamento da astrologia, ela tem um pouco do fundamento da medicina chinesa, ela tem um pouco do fundamento da numerologia, porque eu diria até que ela pode ser considerada uma numerologia avançada, né? Num nível de entendimento mais profundo, mas o que a gente quer mesmo é provocar as pessoas no sentido de chocar, porque a pessoa passa por um atendimento conosco e diz assim: gente, eu tô chocada. Como é que essas pessoas sabem tudo do meu passado, do meu momento presente, e estão me falando o que é possível, né, nesse futuro, do jeito que eu estou indo agora? Então isso choca as pessoas, porque elas ficam pensando que isso é uma coisa mágica, né? A vida é lógica. E você falando do número, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu sou cristã. Meu coração é do Senhor Jesus Cristo e Ele é o meu mestre. Só que desde sempre Deus fala comigo através de números. Ó, que lindo. Desde pequenininha. Ó, que lindo. E quando eu me converti, entreguei a minha vida para Jesus, muita gente falava para mim: não, mas isso não, astrologia, numerologia. E eu já sou casada com Jesus há 15 anos, então assim, hoje eu já tenho um conhecimento do meu relacionamento com ele e que ninguém vai me dizer se o número vai mudar alguma coisa entre eu e ele, porque não Sim. vai. E hoje eu te falo com total segurança que o número é tudo na nossa vida Ele também. expressa a vida, ele Porque a expressa a gente tem vida, uma né? data de É nascimento, isso. um horário de nascimento, um É ano de isso. nascimento, o tempo, Tudo. tudo é Tudo número. numeral. Tudo é padrão. Tudo é E a padrão. Bíblia fala através É de isso. quê? De números. De números. É isso. Então, é lindo ver É você isso. explorar de uma forma É diferente isso. e lógica, porque muitas pessoas, principalmente desse meu ambiente, endemonizam os números como se fosse previsões e bruxaria. É porque a gente tem que separar, né? Eu acho que é só assim para poder dar um corpo nisso. É difícil você trabalhar com previsão. Isso é uma coisa perigosa, porque você tira o direito da pessoa de fazer escolhas. E Agora, influencia a fazer escolhas você erradas, pode né? ajudar ela a entender o conhecimento antecipado. Se você está indo nessa estrada aqui, dessa forma, com esse carro, com essa gasolina, eu vou te dizer o que vai acontecer daqui a 2 dias com você. Ótimo. Não é que a gente vai falar fatos, mas são
características da evolução. É diferente, né? E existem, nesse momento, um grande campo de desconhecimento do que essas matérias são. As pessoas associaram essas matérias, e aí é um outro, talvez, quem sabe, um outro podcast, eles associaram essa matéria ao mundo do universo de conhecimento feminino. E o universo de conhecimento feminino foi desqualificado ao longo da história humana. Há 5.000 anos atrás, esses eram conhecimentos que faziam parte das civilizações existentes como tecnologias, né? Para poder mensurar grandes acontecimentos, etc. e tal. A partir do momento que a mulher é considerada, fica em casa e vai cuidar dos filhos, tudo que é conectado com ela toma esse campo também, né? Então, numerologia, a astrologia, a cabala, são conhecimentos da natureza feminina do ser humano, não é da mulher. É da natureza feminina, que investiga o quê? O mundo do invisível, o mundo da energia. Quem é que investiga o mundo da energia sem ser a ciência? A natureza feminina do ser. A sensibilidade É da isso. mulher. É isso. Má, a gente já tá com 1h15 de programa. Eu ainda tenho 2 quadros para apresentar pra gente. Vamos lá. Mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem onde as pessoas encontram os teus cursos, o teu atendimento. A próxima na agenda sou eu, tá? Que fique claro, você que tá assistindo o programa aqui, não feche para a próxima semana nada com a Márcia, que a Márcia vai ser minha. Mas onde que eles te encontram? Site, além do Instagram, enfim, por favor, diretor, já coloca aqui o QR Code enquanto a gente prepara. Eu tenho uma rede bem ativa, né? Eu acredito. Eu tô no Instagram como Márcia Lerina com 2 N's. Meu YouTube funciona, eu faço vídeos para o YouTube, eu gosto, é uma rede que eu tenho assim um certo prazer de produzir material, né? A gente tem TikTok como Human Code, né? Tem a rede da Instagram da Human Code também. E lá dentro das nossas redes sociais você encontra tudo que está disponível com as datas, né? Para que as pessoas possam se conectar de forma automática. Tem presencial? Tem presencial, mas é um trabalho mais difícil, por exemplo. Hoje nós temos cerca de, sei lá, 700 pessoas trabalhando com essa matéria no Brasil, né? E eu me recolhi na medida em que as pessoas foram entrando no mercado, eu atendo clientes que são indicados, né? Eu, assim, acho que em coisa de 7 anos, eu abri minha agenda há uns 2 meses atrás, internet, para 5 pessoas. E a gente gerou uma lista de 70 pessoas interessadas. Uau! Aí complica isso, É né? muita gente. Complica, porque como você vai também não escolher... consegue entrar dentro da Como é que pessoa você vai escolher as profundamente, 5 né? pessoas, né? É. Então, eu atendo online, atendo presencial, todo o meu trabalho. Eu sempre gostei do online, sabe? Eu sempre achei que o online me dava liberdade. Mas eu amo presencial. Eu também, Eu por isso que eu amo perguntei. presencial. Quando tiver um presencial, lembra de mim. Eu amo presencial. Presencial é um trabalho que a gente não dispensa, né? Esse Ele olho é bom no olho, demais, né? É demais. Bom, posso chamar o nosso... Quer deixar mais algum recado? Posso chamar o nosso penúltimo quadro para ir para os Pode finalmente do chamar, programa? vamos lá. Então, vamos lá. Cadê você, diretor, aqui? Posso chamar? Posso chamar? Vamos lá? Sorriso, saúde e sucesso sempre. Má, esse... Cadê? Coloca aqui pra gente, ó, diretor, por favor. Esse é o slogan do nosso programa. E eu queria fazer um bate-bola rápido com você. Queria que você me desse a definição de cada uma dessas palavras, começando, Márcia Lerino, o que significa para você sorrisos? Leveza. Toda vida leveza, né? É o momento em que eu supero qualquer coisa e dá um ar, assim, a gente abre, né? E o que significa para você saúde? A segunda coisa mais importante da vida. Qual é a primeira? Consciência. Ai, que lindo! E o que significa para você sucesso? Paz de espírito. E o que significa sempre? Amor. Sempre. Na Amei! frente. Amei! Palmas para as definições de Márcia! E agora, a gente vai pro quadro do meu coração. Esse aqui é o meu nenenzinho. E vamos lá, de frente com o seu smile. Quero piscadinha. Piscou. Aê! Má, esse aqui é o espelho do agora. É o espelho do Smile Movement. É o espelho da declaração de amor da Márcia para Márcia.
Eu quero que você esqueça que você tá nesse estúdio. Eu quero que você esqueça a Márcia, que foi mãe que passou, que chegou até aqui. Esqueça da Márcia que você sonha em se tornar ainda. E eu quero que você olhe no fundo dos teus olhos e faça uma declaração de amor para você hoje e agora. Que missão, hein? Relaxa. Tá tudo sempre certo. Você não tá sozinha. Nunca. Falta um eu te amo. Eu te amo. Ah, Que que lindo. linda. Obrigada, Má. Eu sempre choro pra variar. Mas essa é uma mensagem linda. Eu quero ela gravada, porque eu quero lembrar dela. Pode deixar que a gente vai te mandar. Esse aqui é o presente do nosso programa pra você. Eu pensei bem, eu não ia te dar, mas eu resolvi. Ah, que maldade que ela ia fazer E comigo. para vocês que estão acompanhando o programa, chegaram até aqui, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, envie, compartilhe esse programa especial com essa mulher maravilhosa, com aquela pessoa que você ama, porque vai ter segundo episódio, Marcelerina. Para mim, passou 30 minutos no máximo essa conversa, Amei, jamais amei, 70 amei, minutos. Amei. Olha aqui, ó. Amei. Gostou? Demais. Esse caderninho aí para você escrever. Diário, ou um diário de caderno bordo. de gratidão, ou um caderno de afirmação. Que lindo. Que lindo. E foi realmente um grande prazer e uma grande Eu honra fiquei ter você aqui. encantada, foi um prazer estar aqui. Foi aquele bate-papo, sabe, com amigas de alma. Muito, muito agradecida mesmo. Obrigada também. Eu vou Valeu. chorar de novo. Obrigada. A gente vai se ver em breve. Vai ter mais episódio. E eu quero também que você cuide de mim, porque você é linda. Obrigada, A querida. todos que participaram do nosso episódio até aqui, um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.